Olá, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez cá estamos de volta para uma nova recapitulação da lição deste trimestre. Esta semana nós temos um tema, enfim, bastante melindroso em mãos, que é sobre a cobiça. Mais uma vez conto com a preciosa ajuda e colaboração do irmão José Eloy Robalo, para a quem saúdo e Obrigado. agradeço pela sua presença e peço que, por favor, possa iniciar esta nossa reflexão com um pedido para que o Senhor nos possa dirigir. Pai querido, obrigado pela oportunidade que nos dás de expor a tua palavra, de estudá-la. Suplicamos-te o auxílio do teu Espírito Santo, que tu possas estar no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos transmitir aquilo que é essencial e útil para todos Amém, e Senhor. que nós possamos realmente eliminar do nosso coração aquilo que nos impede de entrar na vida eterna. Amém. Abençoa o apóstolo Paulo Cordeiro, querido Pai, e a mim também, e abençoa os irmãos que irão assistir e ouvir Amém. e aprender em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Pois bem, podemos dizer que a lição desta semana, irmão Eloy, é uma lição sobre o 10º mandamento, porque o 10º mandamento, embora seja o último dos 10, eu diria que é um dos mais, ou se não mesmo o mais importante de todos, porque o 10º mandamento visa a cobiça, e a cobiça, como o apóstolo Tiago diz muito bem, portanto está na origem de quase todos os restantes pecados. Não é assim, irmão? Exatamente, portanto, os três textos que nós temos aqui muito importantes na lição de sábado, o primeiro, Lucas, capítulo 12, versículo 15, nós começamos por aqui, ao verso áureo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, é uma advertência para os cristãos, para os adventistas ainda mais, devido à responsabilidade que nós temos do conhecimento que temos, devemos de facto acautelar-nos e guardar-nos da avareza, da cobiça. A cobiça, porquê? Porque este texto que vem aqui na lição de sábado, que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz-nos que nós não herdaremos o reino de Deus se houver cobiça ou avareza no nosso coração. Correto. Então isto é algo extremamente importante, não é algo que Deus possa olhar e dizer assim: tu és cobiçoso, mas pronto, eu ponho-te na vida eterna, eu levo-te para a nova terra. Não, aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz que realmente não poderemos herdar a vida eterna, o reino de Deus, nem sequer poderemos entrar no reino de Deus, ou poderemos entrar e depois acabar por nos desqualificarmos. Mas a avareza está lado a lado aqui com devassidão, com idolatria, com adultério, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Portanto, todas estas características estão juntamente com a cobiça. Portanto, a cobiça é realmente algo que não podemos ter com o povo de Deus e que nós temos que trabalhar com a ajuda do Espírito Santo para realmente eliminar completamente do nosso coração qualquer resquício que possa haver disto. A lição desta semana vai-nos falar de exemplos de pessoas cobiçosas, exemplos maus que realmente a Bíblia nos dá, para nós podermos aprender com estes exemplos, e depois vai-nos falar, na lição de quinta-feira, sobre o que é que podemos fazer para ajudar a eliminar do nosso coração esta cobiça. Muito bem. E começamos exatamente pela lição de domingo, porque na lição de domingo eu creio que quando nós tomamos consciência de que o pecado original foi realmente o pecado da cobiça, nós então começamos a ter uma visão do que realmente a cobiça é, porque, como disse Tiago, portanto, a cobiça está na origem do pecado e, efetivamente, quando nós tomamos em consideração, portanto, a história do pecado, desde que ele se originou no próprio céu, portanto, no coração de Lúcifer, não é? Um anjo que tinha elevadíssima responsabilidade, estava junto ao trono de Deus, era um querubim da guarda protetora, e foi exatamente a cobiça, portanto, que surgiu no seu coração. Tivesse ele controlado, digamos, esse desejo pecaminoso e não teria acontecido o que aconteceu, mas infelizmente não o fez e nós todos conhecemos quais têm sido os trágicos resultados, portanto, desse pecado original. Portanto, aqui... Realmente é um bom nome, é um nome interessante, porque o verdadeiro pecado original é esse, é o pecado da cobiça. E Exatamente. começou realmente ainda antes da criação do ser humano sobre a Terra, ainda antes da criação de Adão e Eva, com este anjo poderoso que existia no céu, que era o terceiro no céu, a seguir a Cristo. Isso. Cristo era o segundo e ele era o terceiro no céu, não é? Então a cobiça originou-se com este ser poderoso que abaixo de Cristo era o mais poderoso. E realmente é estranho, é estranho. Isto mostra realmente a necessidade que nós temos como seres
caídos e mesmo seres santos, de controlar os nossos pensamentos, porque certo. o Lúcifer deveria ter controlado os seus pensamentos. E Uhum. foi aí que as coisas falharam, não é? Uhum. Os pensamentos é algo extremamente importante. Em Isaías, no capítulo 14, no versículo 12 e no versículo 13, diz-nos as características deste pecado original neste anjo, neste querubim caído, que tinha um relacionamento com o próprio Deus, o Pai, Jesus Cristo, um relacionamento muito, muito íntimo. Isaías 14, versículo 12 e 13, diz-nos, há várias palavras, no versículo 12, caíste do céu, não é? No versículo 13 diz, dizias no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e assentar-me-ei no monte da congregação. Serei semelhante ao Altíssimo e subirei acima das mais altas nuvens. De modo que aqui temos várias palavras que denotam como as coisas começaram no coração dele e como podem começar no nosso aqui na Terra. Exatamente. E assim como ele deveria ter evitado estes sentimentos, nós também, quando isto nos acontece, nós temos que evitar precisamente estas coisas. E o que é? Subirei ao céu. Portanto, nós dizemos no nosso coração, eu vou subir a um posto mais elevado, sei lá, no mundo, na profissão, dentro da igreja, qualquer coisa que nós possamos imaginar, ou no mundo à nossa volta ou na igreja. Exaltarei o meu trono, eu vou exaltar a minha posição acima de qualquer outro irmão. O problema com os discípulos era esse também. Cada um queria ser o maior, não é? Então lutavam entre si para saber quem seria o primeiro, segundo, terceiro. Portanto, há aqui esta cobiça da posição. E aqui o pecado da cobiça com Lúcifer é o pecado da posição, ou do poder, ou da glória, da homenagem. Portanto, não é por dinheiro, aqui não começou com dinheiro, com posses, com propriedades, mas começou com poder, posição, homenagem. Aliás, eu diria, está muito bem notado, irmão Eloy, essa chamada de atenção que fez. Eu diria que é um dos maiores e graves pecados que existem, não é? Portanto, esta ambição de poder, da pessoa estar numa posição de autoridade, de comando, de domínio sobre outros. Portanto, foi essa a cobiça original de Lúcifer. Eu nunca tinha pensado, confesso, nesta expressão, porque normalmente quando se fala da expressão pecado original, pensamos no pecado dos nossos primeiros pais. Pois bem, mas antes de Adão e Eva, Lúcifer pecou. Ele é que é o verdadeiro originador do pecado original, não é? E este texto do Espírito de Profecia realmente é extremamente importante, porque é bem esclarecedor. Completa realmente o texto bíblico de Isaías 14. O subir, o exaltar-se, o querer subir acima de, ou assentar-se em. Portanto, ele queria ocupar o lugar de Cristo no Conselho Celestial. Ele até chegou a pensar ocupar o próprio lugar de Deus, não é? O assentar-se no monte da congregação, ele já pertencia ao Conselho Celestial. Ele era uma das pessoas, dos seres que participavam no Conselho Celestial, mas ele queria ter no Conselho Celestial a posição que Cristo tinha. Isso não podia ser. Cristo é divino, Cristo tem a natureza divina, não é? Tem a natureza de Deus, e ele não podia. O texto de Ellen White diz que, não contente com a sua posição, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador, em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e da fidelidade de todos os seres criados. O seu esforço consistiu em obter para si próprio o serviço e a lealdade desses seres, e cobiçando a glória que o infinito Pai conferira ao seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa exclusiva de Cristo. Então, temos aqui 5 características. Não contente com a sua posição, cobiçou a homenagem devida ao Criador e quis obter para si o serviço e a lealdade dos anjos, e cobiçou a glória que pertencia a Cristo e aspirou o poder que pertencia apenas a Cristo. Portanto, vemos realmente que o pecado da cobiça foi terrível, porque se isto não tivesse acontecido com Lúcifer, também o mal não teria entrado aqui no nosso planeta, no nosso mundo, e hoje, se existíssemos, nós éramos descendentes de Adão e Eva, mas sem inclinação pecaminosa. Exatamente. Nós éramos seres santos com inclinação santa, não é? No entanto, como disse no princípio, mesmo seres santos têm que controlar os seus pensamentos. E os seus sentimentos. Exatamente. Mesmo seres santos. Que é isso que Adão e Eva deviam ter feito, e é isso que o Lúcifer deveria ter feito. Então está sempre a possibilidade de cairmos mesmo sendo seres santos. E é interessante que este pecado da cobiça é o único pecado, digamos, que só existe no plano mental.
É verdade, por exemplo, o sétimo mandamento, não adulterarás, Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com a intenção Começa no impura, plano mental. já no seu coração pecou contra ela, mas é Bem, assim, outros pecados também têm a componente mental, mas não é só a componente mental, também há a componente, digamos assim, física, e palpável, este não é é? mesmo mental. Mas a cobiça é só mental. Portanto, este pecado da cobiça só se manifesta na nossa mente. Aliás, o texto de Tiago, se me permite, eu vou ler, irmão. Portanto, aqui em Tiago, no Com capítulo 1, certeza. vou ler na versão bíblica Almeida Revista e Atualizada. Portanto, a partir do versículo 13 diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, aqui Tiago, claramente inspirado pelo Espírito Santo, nos dá a entender que a cobiça está na gênese, portanto, na origem do Isso. pecado em geral. Portanto, e foi o que aconteceu, portanto, com o pecado original, e é o que acontece com cada um de nós. O que é que nós temos que fazer? Qual é a solução? A lição do domingo pede para nós lermos aqui um texto, que é o texto de Efésios capítulo 5, versículo 5, para nós tomarmos consciência de que o texto diz avarento, nenhum avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Portanto, novamente aqui já tínhamos visto que na lição de sábado há um texto, que é 1 Coríntios 6, 9, 10, que diz que não herdarão o reino de Deus os avarentos, Certo. e agora aqui em Efésios capítulo 5, versículo 5, diz que não terão herança no reino de Cristo e de Deus, nenhum avarento. Portanto, é realmente importante que nós nos tomemos consciência disto. E Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz-nos qual é a solução, uma das soluções, não é? Diz, mortificai os vossos membros. E essa mortificação deve abranger o quê? Há várias coisas mencionadas no versículo 5. A prostituição, a impureza, não é? O apetite desordenado, diz aqui, O apetite desordenado, a vil concupiscência, e depois menciona aqui a avareza, a cobiça. que é a Não é? idolatria. É interessante esta Sim. comparação que Paulo faz da avareza com a idolatria. E eu cheguei à seguinte conclusão, aliás, não é de agora. E porquê é que Paulo compara a avareza à idolatria? Certamente porque a avareza é um culto idolátrico ao eu, É. não é, irmão? Ao eu e às riquezas, a Mamon Exatamente. e a Mamon, e não podemos servir Cristo e Mamon. Mas Nós não podemos é servir um as culto riquezas. idolátrico no sentido de que eu quero a satisfação do que eu Isso. quero, das minhas necessidades, dos meus desejos, das minhas ambições. Pronto, é o eu que está no centro de tudo. Não é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade que está no Exatamente, centro. é isso Então mesmo. isso é a idolatria. Desviamos o foco de Cristo para nós E próprios. tudo o que desvia o foco de Deus é idolatria. Isso torna-se um ídolo. É, exatamente. Isso torna-se um ídolo. Então nós temos aqui a primeira lição, é que mortificar a avareza. Mortificar é fazer morrer isso dentro de nós. Nós não podemos ter essas coisas, não podemos ter prostituição, impureza, um apetite desordenado, concupiscência. Portanto, são todas estas coisas extremamente graves que estão aqui neste versículo, que nós temos que fazer um esforço para mortificarmos tudo isto. Agora, quando Paulo diz aqui em Colossenses 3,5, irmão, que mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, isto faz-me lembrar um outro texto do mesmo apóstolo Paulo, e creio que nesse outro texto Paulo dá a resposta, digamos, à pergunta que possa surgir quando nós lemos este texto de Colossenses 3,5, porque alguém pode perguntar, mortificar, então mas como é que eu vou mortificar os meus membros que estão sobre a terra? Vou matá-los, vou dar cabo deles, vou amputá-los? Pois bem, em 1 Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 27, Paulo diz, e aqui leio uma vez mais na revista Almeida e Atualizada, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, mais uma vez, o que é que Paulo queria dizer com esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão? Será que ele se autoflagelava? Será que ele batia a ele mesmo? Não, é evidente que não. Olhem, uma das formas de nós podermos esmurrar o nosso corpo é através do jejum, porque através do jejum nós ensinamos, por assim dizer, o nosso corpo a controlar-se, o nosso apetite exatamente. A controlar-se. E o jejum é altamente falado na Bíblia, portanto, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, não é? Portanto, o jejum é uma escolha voluntária, não é? Que eu faço, não é? Que nós podemos fazer, e ao fazermos isso nós controlamos o apetite. Pelas experiências que eu tenho, dos jejuns que eu já fiz, realmente às vezes nós temos, claro, a vontade de comer, mas eu digo assim, não, eu não vou satisfazer esse meu apetite. E isso ajuda muito, e de que maneira, a um controlo
dos nossos apetites, dos nossos desejos, digamos, das Isso, nossas paixões. Quem utiliza esse recurso, eu acredito, muito honestamente, que consegue controlar melhor, portanto, ou mortificar melhor os seus membros. exatamente. Uhum. Isso não só serve para controlar o apetite, serve para controlar todas as nossas inclinações negativas, más para o pecado que nós temos. Exatamente, isso mesmo. Cristo jejuou 40 dias também no deserto, não é? Uhum. E precisamente para se preparar para a sua missão, para a sua vida aqui na Terra, para nos dar o exemplo. E o jejum é mesmo necessário, sim. Agora, não quer dizer que seja a única forma de Algumas pessoas mortificar. precisam disso. Algumas pessoas conseguem vencer-se sem isso, mas outras pessoas precisam mesmo disso. Exatamente. Porque têm uma herança muito grande dos pais, dos avós, dos antepassados. Há heranças muito grandes que têm uma força muito grande É em verdade. certas pessoas. Uhum. Então, nesses casos, realmente só com jejum, talvez, e com muita oração, se consegue Uhum. ultrapassar isso. Não basta só uma mentalização, não basta só, tem que haver algo mais físico. Eu recordo-me, digamos, daquele episódio que aconteceu com Jesus, não é? Portanto, quando os discípulos saíram, portanto, daquela experiência vivida no chamado Monte da Transfiguração, não é? E diz aqui em Mateus 17,14: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou à geração incrédula e perversa: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demónio e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E depois Jesus termina com esta ideia: mas esta casta, ou seja, a casta de demónios, não se expele senão por Não, meio de quê? Oração e jejum. Então, exatamente. esta oração e este jejum, portanto, é a forma de nós ganharmos vantagem sobre as forças do mal, não é? Isso. É, é evidente que é Cristo, e nunca podemos obliterar isso da nossa mente, é Cristo é que nos dá a força, mas Cristo precisa da nossa colaboração para que o nosso instrumento esteja desimpedido de todo o empecilho, de todo o lixo, para Cristo poder atuar em nós. Portanto, há uma obra que nós temos que fazer, portanto, para permitir melhor que Deus trabalhe em nós. A glória é para Ele, a força vem Isso. dEle, o poder vem dEle. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Mas nós temos que desimpedir os canais pelos Isso. quais o Senhor quer trabalhar em nós. O vaso tem que estar preparado para a Isso. recepção desse poder do alto. O vaso tem que ser pronto. Foi isso que Jesus fez nesses 40 dias no deserto. Foi uma preparação espiritual e física Isso. também para o seu ministério de 3 anos e meio, para conseguir realizar realmente aquilo que ele realizou. Foi necessário mesmo. E até há um texto de Espírito de Profecia que diz que o poder do apetite era tão grande sobre a raça humana que Cristo teve que passar aquele tempo todo de jejum para conseguir vencer todas as tendências hereditárias que nós seres humanos herdamos e que Cristo também herdou. Ele precisou desse jejum para conseguir vencer e ultrapassar toda a herança negativa que ele herdou na sua natureza humana, na sua carne. E será que E nós assim hoje, servir de exemplo. e será que hoje a humanidade não está exatamente no mesmo patamar ou até num Exatamente. patamar pior, uma vez que temos mais de Igual. 2000 anos de carga de pecado em cima? Isso. Exatamente. Portanto, é muito necessário realmente o controle do eu, do apetite, porque a questão do apetite tem muito a ver com a santificação. Tem tudo a ver com a preparação do caráter para a vida eterna. Nós não poderemos adquirir um caráter realmente santo sem um perfeito controle sobre o apetite, aquilo que nós comemos. É necessário para a nossa santificação e até para a chuva seródia. Até para recebermos a chuva seródia. Nós que estamos a viver no tempo do fim. Portanto, é realmente fundamental agora, e muito mais na época que nós estamos a viver, que temos centenas de coisas para comprar e comer e beber. É verdade. Portanto, centenas de coisas à nossa volta, não é? Então há que exercer realmente um controle muito grande.
Muito bem. Aqui no final da lição de domingo apresenta aqui um outro texto que é 1 Timóteo 6, 6 e 7. Muito importante. E este texto, eu creio que era bom termos esta realidade sempre bem presente na nossa mente, que é, mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Aliás, já agora, irmão, o versículo 8. É o versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Contentes. Portanto, Exatamente. ele usa aqui 2 vezes a palavra contente. No versículo 6, contentamento, e no versículo 8, contente. E isto aqui é um dos grandes segredos para vencer a cobiça. É isso mesmo. Então, é a mortificação, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, e é o contentamento. Temos aqui 2 soluções de como vencermos isto. É claro, esta é a teoria, esta é... Claro, é o conceito. É o conceito, não é? Mas nós temos que, com oração, agora temos que pôr esse conceito em prática. Em prática. E só pegamos-nos ao Senhor e pondo, sabendo qual é o alvo, qual é o objetivo, pedimos ao Senhor a força e nós avançamos nesse sentido. O irmão Eloy há pouco referiu aí algo muito importante que eu gostaria de voltar a enfatizar, que é realmente a carga genética que cada um de nós traz. Isso. Cada um de nós tem que ter a humildade e a força e devemos fazer o mesmo pedido ao Senhor que Davi fez no Salmo 139, quando Davi disse: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho errado. Porquê? Porque nós devemos sondar-nos, porque nós não somos totalmente iguais. É assim, na base, todos nós temos uma natureza pecaminosa, é um facto. Agora, essa natureza pecaminosa não se manifesta necessariamente da mesma forma em todas as pessoas. Portanto, a manifestação pecaminosa é diferente. Umas pessoas tendem mais, digamos, para a mentira, outros para o roubo, outros para o adultério, outros para a idolatria. Enfim, manifesta-se de várias formas. E cada pessoa, eu acredito, sobretudo com o auxílio do Espírito Santo, consegue determinar ou, digamos, isolar quais são os seus pontos fracos, não é? Isso. E é nesses pontos fracos onde nós temos que redobrar a nossa vigilância, não é? Não disse Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Portanto, o vigiar é uma atitude ativa da minha parte para eu poder estar atento precisamente nos pontos fracos, não é? Porque, usando a imagem, por exemplo, de uma cidade fortificada, é evidente que Satanás não nos procura atacar ou vencer nos pontos fortes, não é? Porque ele sabe que aí não tem hipótese, não é? São os pontos fortes da muralha, digamos, da nossa mente. Ele procura os pontos fracos. E é nesses pontos fracos é que nós temos que redobrar a nossa vigilância. Repito, para um o ponto fraco pode ser a bebida, para outro pode ser o jogo, para outro pode ser a droga, para outro pode ser o sexo ilícito, enfim, tanta e tanta coisa, não é? Agora, a cobiça realmente é que é o tal, como diz aqui no final da lição de domingo, digamos, portanto é o único mandamento que lida apenas com pensamentos. Claro que há outros, repito, há outros mandamentos que também lidam com pensamentos, mas este lida apenas e só com pensamentos. E, portanto, isto é extremamente importante, porque é nos pensamentos que começa tudo. Começa tudo, exatamente. É tudo começa nos pensamentos. Lúcifer, Eva, portanto, é esse o caminho. E depois os pensamentos conduzem às palavras e às ações. E às ações, exatamente. É isso mesmo. Então, a Lúcifer teve aquela fase dos pensamentos, depois teve a fase das palavras, da argumentação, não é? Ele falava muito com os anjos, não é? Portanto, ele controlava muitos milhares de anjos que estavam ao seu cuidado. Portanto, ele falava com eles, transmitia-lhes as ideias. E depois passou à ação. Depois apareceu diante do Pai com os anjos: olha, nós queremos assim, nós achamos que este é o melhor caminho. Então, pronto, passou à ação e houve a rebelião no céu. Isto faz-me lembrar aquele texto de Provérbios 4:23 que diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, coração, procedem as fontes da vida. A Bíblia em português corrente traduz este versículo da seguinte forma: vigia acima de tudo o teu pensamento, porque dele depende a tua vida. Creio que esta tradução está muito clara e vai ao cerne da questão. Portanto, tudo começa no pensamento e, portanto, a cobiça é realmente algo que nós temos que controlar com a ajuda de Deus, porque se não controlamos os pensamentos de cobiça, essa mesma cobiça vai acabar por nos controlar a nós. Exatamente. Para controlarmos a cobiça e esses pensamentos, há que ter cuidado com uma coisa, é com as avenidas para a alma. Isso. Não é? Que são os 5 sentidos. Isso. Esses 5 sentidos são as avenidas para a alma. Muito bem. Então, através desses 5 sentidos, o inimigo tem acesso à nossa mente, tem acesso ao nosso coração, ao nosso caráter. Então, temos que ter cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, com o que provamos, Isso. não é? Com aquilo que cheiramos também. O ouvido, os olhos, não é? Temos que ter cuidado com aquilo em que tocamos. Isso.
Então temos que ter muito cuidado com estes 5 sentidos. Se tivermos cuidado com isto e vigiarmos estas avenidas para a alma, nós, e sempre com oração, sempre em comunhão com Deus, sempre em comunhão com Cristo através do Espírito, que era aquilo que Cristo fazia, aquilo que os homens santos do passado faziam, Enoque, por exemplo, que é um exemplo para nós e para a última geração. Se nós tivermos esta comunhão com Cristo e controlarmos bem aquilo que vemos, ouvimos e tal, esses 5 sentidos, nós vamos conseguir, sim, com a ajuda de Deus. Exatamente. Então, se Deus está ali e nos quer ajudar, se Deus nos quer ajudar e nos dá o poder, se nós estamos interessados nisso, e se nós pedimos, Senhor, ajuda-me, eu tenho consciência de que há esta deficiência, esta fraqueza na minha herança genética, eu quero vencer isto. Então ajuda-me, por favor. E se nós mantivermos essa oração em pensamento ao longo do dia, não é? A nossa natureza interior vai começando a modificar, a mudar, as nossas inclinações, os nossos desejos começam a ser mais fracos, começamos a ter outras inclinações. Portanto, é tudo um trabalho do Espírito Santo e um trabalho do conjunto de Deus e nosso. Nós temos que fazer esse trabalho. É o tal esforço humano que nós temos que unir ao poder divino. Exatamente. Só o esforço humano não resolve, não chega lá, não chega. Há pessoas que se poderão aproximar 70%, 80%, mas nunca atingem os 100% que é necessário para a vida eterna. Olha, irmão, eu aproveito e o poder divino, só sem o nosso esforço, também não resolve nada. Exatamente. Eu aproveito para dar aqui um testemunho pessoal, que é o seguinte: eu durante muitos anos eu capitulei perante um vício que foi um vício que me, enfim, atormentava, não ao princípio, mas depois comecei a tomar consciência que não era bom, que era sobre as coisas doces. Eu sempre fui muito goloso e sempre gostei muito de coisas doces. Até que eu tomei uma decisão radical, e eu sei que às vezes, pelo menos no meu caso, não estou a dizer que isto funcione com todas as pessoas, mas pelo menos para mim funciona. Eu preciso às vezes tomar uma decisão radical para fazer mudanças, não é? E eu então tomei a decisão radical de não comer mais coisas que contenham açúcar. E ainda outro dia eu estava mentalmente a dar graças a Deus, porque neste momento eu sinto, pela graça de Deus, e digo mesmo que é pela graça de Deus, não é por mim, porque eu não chegava lá sozinho, é impossível, não é? Porque o meu apetite estava de tal forma formatado já para gostar dessas coisas que eu não conseguia, e eu já tinha feito um esforço e não tinha conseguido, mas eu tomei uma firme decisão. Anos. E então, de anos, exatamente, de anos e anos, não é? São hábitos que duram anos. Exatamente, eu lembro, por exemplo... Estão muito enraizados. Ia a uma refeição onde estávamos em conjunto, e às vezes a uma boda em casamento, não é? Eu tinha muito mais inclinação para as coisas doces do que para as coisas salgadas. Há pessoas que é o contrário, gostam mais das coisas salgadas do que as doces. Eu era para as coisas doces, não é? Felizmente, enfim, nunca contraí diabetes, dou graças a Deus por isso, mas fiz agora esse corte, e outro dia eu estava a dar graças a Deus na minha mente, porque neste momento já não sinto essa atração. Já não sinto essa atração. Isso, exatamente, é isso. E é fantástico isso, porque eu penso assim, mas como é que eu pude ser um viciado durante anos e anos e anos em estar dominado, digamos, por coisas que eu agora até digo assim, caramba, mas... E agora reaprendi o gosto de certas coisas que eu não tinha. Está a ver? Porque o paladar está pervertido na humanidade. Exatamente. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Temos que reeducar o paladar. Eu vou-lhe dar um exemplo, irmão. Eu sabia, e sei disto há muito tempo, que o alho, por exemplo, é algo muito bom. Alguns chamam, e eu concordo, que é o melhor antibiótico natural, não é? Mas não tolerava. Mas eu não gostava de alho. Quer dizer, se fosse assim no meio da comida era capaz. E não é que eu gosto. E sabe como é que eu faço? Eu faço assim um pequenino menu, digamos, para pôr no pão. Faço assim, por exemplo, pão torrado, não é? E então faço um bocadinho de azeite, ponho assim azeite no fundo do pires, depois ponho um bocadinho de sal fino, depois um bocadinho de ervas aromáticas, e depois corto um dente de alho assim aos bocadinhos e ponho aquilo no pão. Ai, sabe-me tão bem agora. É muito bom. Só uma correção aí. Se está a usar o sal de mesa, que é o chamado sal de mesa, que é apenas cloreto e sódio, ponha de parte e use o sal integral, mas finamente triturado também. Ok. Porque o sal de mesa é só cloro, é só cloreto e sódio, só tem 2 minerais. O sal marinho integral tem dezenas de minerais. Tem outros minerais, exato, está certo. E atuam em sinergia, em conjunto. Exatamente, ok.
Mas isto para dizer o quê? Que eu acredito que foi por ter deixado de parte, digamos, algo que me estava a fazer mal, que o meu apetite agora tem gosto por outras coisas que eu antes não gostava. Está a Ora ver? bem, muito bem. Ou seja, as células do nosso corpo estão a ficar mais semelhantes à, àquilo que eram no princípio. Hum, Como é que eu hei de explicar? Isto às vezes é difícil de explicar, mas as nossas células podem readquirir hum, as tendências, as inclinações com que Deus criou o nosso corpo, não é? Então, isso é a expressão dos nossos genes varia de acordo com o nosso ambiente, chama-se epigenética. E, E na epigenética, aquilo que nós comemos, aquilo que nós vemos, o ambiente onde nós estamos, modifica a expressão dos nossos genes. exatamente. Então, os genes começam a funcionar de uma outra maneira. E já não têm certas inclinações e têm outras. E Exatamente. torna-se fácil vencer aquilo que de antes era difícil. Exatamente. Exatamente. Torna-se fácil ir por um caminho que de antes era um caminho difícil. Então, porque é o gene, os genes vão, a expressão dos genes altera-se. É isso, é isso. Muito bem. Ok, irmão, vamos avançar e temos agora aqui 3 exemplos humanos. Sim, porque o exemplo que nós vimos na lição de domingo, portanto, é sobre um anjo, é sobre Lúcifer, não é? Agora aqui na lição de segunda temos o exemplo de Acã, não é? Que cobiçou coisas que não deveria ter cobiçado. Depois temos o exemplo de Judas, não é? Que é um exemplo trágico. Aliás, como todos estes exemplos são trágicos. E depois na lição de quarta-feira temos o exemplo do casal Ananias e Safira da Igreja Cristã Primitiva. Ok, vamos então falar um bocadinho primeiro sobre Acã. Bom, quem era Acã? Era um israelita, não é? Josué tinha recebido ordens claras da parte de Deus para que quando partissem para a conquista de Jericó não tomassem nada do que pertencesse aos habitantes de Jericó, mas este homem, portanto, no seu coração, lá está, cobiçou algo que viu e pensou que aquilo poderia ser muito útil para ele. Então, As avenidas da alma, ele viu. Ele viu, exatamente. Ele viu. É. Portanto, lá está. A avenida para a alma, não é? Para os nossos exatamente. pensamentos e sentimentos. E curiosamente, mesmo quando ele estava a fazer a confissão, vê-se que essa confissão, portanto, ainda estava, digamos, contaminada com o pecado da cobiça, porque ele, quando fala da capa babilónica, ele atribui-lhe o adjetivo boa. Boa. Uma boa capa. Portanto, ele continuava a achar que uma coisa que era proibida, continuava a achar que era uma coisa boa, não é? Pois bem, isto é terrível, não é? Como a cobiça é, não é? Quer dizer, cega o entendimento. Repara, isto faz-me lembrar Eva, não é? Que também olhou para o fruto da árvore proibida e achou que, portanto, a árvore era boa. Para comer. Exatamente. Portanto, para comer. Exatamente. Portanto, porque é que era proibido? Ele não devia ter feito isso porque as coisas que eles apanhassem como despojo deveriam ter sido consagradas ao tesouro do Senhor. Isso. O ouro, a prata, tudo isso era para ser consagrado para o tesouro. E ele não fez isso. Portanto, e todo aquele que fizesse isso, que se apoderasse de algo que pertencia ao tesouro do Senhor, deveria ser amaldiçoado. E repara, irmão, assim como em Gênesis 3:6, que diz o texto, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Bom, que visão é esta? Não é uma visão objetiva, é uma visão subjetiva. Ou seja, a mente dela é que fez com que ela visse que a árvore era boa para comer. Ou seja, ela pensou, deve ser mesmo saborosa o fruto desta árvore, deve ser muito saboroso. Mas quando Deus diz de algo que nós não devemos fazer isso, então esse algo não é bom, não é? Portanto, exato. Não é bom para se fazer. E, portanto, se Deus tinha proibido qualquer objeto de Jericó de ser tomado, então nenhuma capa, ou fosse lá o que fosse, era bom. Mas na imaginação de Acã, ele conseguiu ver que aquilo era bom. E este é o nosso problema. Nós olhamos para certas coisas e achamos que aquilo é bom, quando muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não é. Ou seja, na nossa avaliação é que nós achamos que é bom. Nossa avaliação. Mas nós temos que confrontar a nossa avaliação com o assim diz o Senhor. E, portanto, o assim diz o Senhor é que tem que levar a melhor sobre a nossa avaliação. Porque senão nós estamos constantemente a cometer erros. Está aqui um texto do Espírito Profecia na lição, nos comentários de Lenoé desta semana, que mostra como é que as coisas acontecem. Esse é um pequeno texto que diz assim: a cobiça é um mal de desenvolvimento gradual. Portanto, aqui já é bom termos este conhecimento. É gradual. A cobiça é gradual. Ou seja, ele não se tornou cobiçoso assim do dia para a noite. E connosco é a mesma coisa. É algo que se desenvolveu, se fortaleceu em Acã e que se desenvolve e fortalece em nós, mas é algo gradual. E o texto continua assim: Acã tinha acariciado a avidez. Portanto, ele acariciou isso. É algo que vamos acariciando.
pelo lucro. Acã tinha acariciado a avidez pelo lucro, até que isto se tornou num hábito, atando com grilhões quase impossíveis de quebrar. É assim que acontece. Isso. Enquanto alimentava este mal, ter-se enchido de horror ao pensar que acarretaria desgraça sobre Israel, mas as suas percepções estavam amortecidas por causa do pecado. Isso. E quando sobreveio a tentação, caiu como Ora presa bem. fácil. Não é? Exato. Então, isto é a mesma coisa que acontece connosco. É algo, então, gradual, é algo que começa por um hábito, que produz os grilhões, nós ficamos presos a estes grilhões e as percepções amortecem-se e nós Isso. já não conseguimos ver que estamos nesse caminho e com esse problema, porque torna-se normal. Na Isso. mente daquele que tem a cobiça, isso torna-se normal. É algo bom conseguir obter riquezas ou conseguir obter isto ou aquilo, é algo bom. Não é? Então as percepções amortecem-se e a pessoa não consegue ver que é algo mal, e quando vem a tentação mais forte, a Claro. pessoa então cai. Cai muito mais facilmente, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, Já aqui agora, há aqui um outro texto sim, que eu gostava irmão. de partilhar com os irmãos. Diz assim: aquele que considera as coisas terrenas como o supremo bem, está na lição de segunda-feira. Aquele que gasta a sua vida no afã de obter riquezas terrestres, que era o caso de Acã, Certo. temos aqui o caso de Acã, porque o desejo dele era o desejo do lucro. Aquele que gasta a sua vida no afã de obter riquezas terrestres está realmente a fazer um péssimo investimento. Demasiado tarde verá desmoronar-se aquilo em que confiou. Isso. É unicamente pela abnegação, pelo sacrifício das riquezas terrenas que podem ser obtidas as riquezas eternas. Ora bem. É por meio de muitas tribulações que o cristão entra no reino. Ele deve combater constantemente o bom combate, não depondo as armas antes que Cristo ordene que descanse. Só dando tudo a Cristo poderá assegurar-se a posse da herança, que durará por toda a eternidade. Muito bem. Sim, senhor. Vamos então passar aqui ao caso de Judas Iscariotes, não é? Portanto, é uma das histórias, como diz aqui muito bem, mais trágicas da Bíblia. Este homem, portanto, teve um privilégio que apenas outras 11 pessoas tiveram na história do mundo, não é? De ter estado com Jesus todo aquele tempo e ter aprendido verdades eternas diretamente do próprio Mestre. Os discípulos, podemos dizer, sem qualquer medo de errar, que foram o grupo de homens que fez o melhor curso de teologia jamais ministrado na história deste mundo, não é? Pois. Nunca houve um curso de teologia tão bem dado, não é? Portanto, foi dado pelo próprio Deus, não é? Na forma humana. E Judas teve esse privilégio e contudo, e aqui é que é o ponto terrivelmente negativo, contudo este homem se perdeu, não é? E podemos afirmar que, por aquilo que nós conhecemos agora, digamos, desta história que está encerrada, não é? E que ficou registada na Sagrada Escritura, portanto podemos dizer que o grande problema deste homem foi ter cobiçado, portanto, algo que não deveria ter cobiçado. Portanto, a cobiça também estava no coração de Judas Iscariotes. Isso. Não é? Como em todos os outros casos, leva à perdição eterna. Lúcifer, não é? O caso de Acã, não é? Ele também não pode ter a vida eterna. E Judas também perdeu o acesso à vida eterna por causa disto. Exatamente. Não é? O que é algo terrível, quer dizer, as pessoas quererem ganhar este mundo e depois perderem o mundo vindouro, não é? Quer dizer, é uma troca mesmo... quer dizer, isto é mesmo o cúmulo da insensatez, não é? É um mau negócio. É um mau completamente, negócio não é? dar a vida eterna por uns anos de boa vida aqui nesta. Exatamente. Olha, João, capítulo 12, Isso, João, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. O irmão ia ler. Pode ler, irmão. Ia ler, sim. Portanto, aqui fala, portanto, desta experiência, não é? Portanto, com Judas. E então aqui em João 12, portanto, diz assim... Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, isto já depois da ressurreição de Lázaro. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Portanto, era um unguento perfumado, um perfume.
Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, portanto, aqui o nome dele é mencionado claramente, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E aqui parece que ele era muito, digamos, muito preocupado com os pobres. Mas o texto logo a seguir, o texto do versículo 6 diz: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, porque não tinha, mas porque era ladrão. Aqui, Era ladrão. Isso. aqui o texto é claríssimo, vai direto Muito ao ponto. forte, era uma inclinação terrível, muito Exatamente. má. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Agora, ladrão, digamos, levava-o a transgredir o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Mas ele era ladrão porquê? Porque primeiro tinha nutrido, digamos, o pecado da cobiça. Portanto, Tal como a Cã. A Cã foi uma coisa gradual, é o fruto de anos, não é? Começa-se com uma coisa pequenina, e com Judas era a mesma coisa. Exatamente. É o fruto de anos de cobiça. Portanto, ele foi cobiçando, e depois o fruto que mais se evidenciou da cobiça na vida de Judas Iscariotes foi o furto, portanto, ser ladrão. Portanto, gostava de roubar, não é? Ele fazia isso rotineiramente, ele fazia isso usualmente. Não foi uma vez ou outra, ele costumava roubar o dinheiro. É um pensamento tremendo, irmão, de nós pensarmos que o primeiro tesoureiro da igreja cristã era um ladrão. É terrível isto. O primeiro tesoureiro da igreja cristã, é muito bem dito. Mas é verdade, não é? Porque diz aqui, portanto, tinha a bolsa, não é? Tinha a bolsa, quer dizer que era o responsável pelas finanças do grupo, não é? É esta a interpretação que eu dou. É isso mesmo, era o responsável pelas finanças. Aliás, ele queria ser o ministro das finanças, no reino que Cristo iria fundar com a espada na mão, supunha ele, não é? Exatamente. Então ele queria ser o responsável pelos dinheiros, pela gestão dos dinheiros. E pronto, foi a maneira dele geriu assim e foi pena. É triste, sabem? É triste. É bastante triste. Ele teve a oportunidade, Pedro modificou-se, João modificou-se, todos eles modificaram-se, e todos eles tinham deficiências de caráter, todos eles, e Judas também tinha as suas deficiências de caráter. Exato. E cada um de nós tem as suas. E nós temos que aproveitar as oportunidades quando o Espírito vem e comunga connosco e nos quer ensinar, quando nós estamos a ler a Bíblia, quando nós estamos a ler o Espírito por si, quando o Espírito faz impressões dentro de nós e nos mostra os nossos pontos fracos, onde é que nós temos que vencer. Nós temos que aproveitar essas oportunidades e, com a ajuda do Espírito Santo, deixar que ele faça as mudanças dentro de nós. Correto. Como se Cristo estivesse connosco, a conviver dia a dia connosco, porque a presença do Espírito é como a presença de Cristo. Muito bem. Não é? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, tal como Judas deveria ter aproveitado aquelas oportunidades do convívio diário com Cristo. E o irmão disse aí algo muito correto, e aqui eu gostaria também de enfatizar, e que é o seguinte: não quer dizer que os outros 11 discípulos não tivessem defeitos de caráter. Claro que os tinham todos também. Todos tinham. Assim como nós temos também. Onde é que esteve a diferença? Bom, é que os outros discípulos acabaram, não é? A custo, é verdade, mas acabaram por se deixar, digamos, convencer, e ao se terem deixado convencer pelo Espírito Santo, deixaram-se moldar por esse mesmo Espírito Santo. E Judas nunca permitiu que essa obra do Espírito Santo fosse efetuada nele. Aqui ele deixou-se convencer, que é a primeira parte do trabalho. Mas não... Ele deixou-se convencer. Ele tinha consciência que tinha esses defeitos de caráter. Pelo convívio com Cristo, ele chegou a perceber e a ver que realmente tinha aqueles defeitos, aqueles problemas. E ele queria vencê-los. Ele, no fundo, desejava, mas não deu o passo, não fez o esforço. Não, nós temos que caminhar em direção ao alvo. Olhem, eu lembro-me aqui, quando falo nestas coisas, na abertura do Mar Vermelho, na abertura do Rio Jordão. O Mar Vermelho, quando os sacerdotes levavam a arca e os pés deles tocaram a arca, e na passagem do Rio Jordão é que o rio se abriu, as águas se abriram. Nós temos que dar o passo, nós temos que fazer o esforço, nós temos que ir avante, e Deus vê o nosso desejo, a nossa vontade, então Deus começa a fazer o seu trabalho. Mas nós temos que dar esse passo. Há aqui um texto... Porque esse passo é que mostra... que nós verdadeiramente estamos a agir pela fé, não é? E a Bíblia não diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando nós damos esse passo, manifestamente é um passo de fé, e quando o Senhor vê que nós temos fé, então aí Ele procura, digamos, compensar a nossa fé. Diga de irmão. Aqui em o texto, a sequência do que aconteceu a seguir depois deste episódio. O que é que nós sabemos? Pela análise de Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, nós sabemos o que é que aconteceu a seguir. A seguir, Jesus deixou o recinto, não é?
onde isto aconteceu, onde Maria derramou o tal unguento aos pés de Cristo, não é? E toda a sala se encheu daquele perfume, e ele disse, mas porquê é que não se vendeu isto para dar aos pobres, renderia tanto? Não. Depois deste episódio, o que é que ele fez? Mateus 26, versículos 14 a 16. Isso. Ele deixou a sala, deixou a festa, dirigiu-se ao palácio do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os inimigos de Jesus, e ele ofereceu-se para trair Cristo e entregou nas mãos deles contra uma soma muito mais pequena do que o valor da oferta de Marta. E o versículo de Lucas, capítulo 22, versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas. O resultado final daquilo que aconteceu depois, já para o fim do ministério de Cristo, é que Satanás conseguiu completamente controlar Judas. Satanás entrou em Judas. Portanto, Lucas 22, 3, Judas chegou a um ponto em que foi permitindo cada vez mais que Satanás controlasse o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, até que entrou nele. Não é? Ele estava completamente controlado. Portanto, isto é uma coisa gradual, que se nós não vencermos, nós vamos acabar por ser possuídos por um espírito mau. Não é? Foi o que aconteceu com Saul também. Exatamente. Então, há aqui um texto de Espírito de Profecia que diz, por que razão fez algo tão mau? Segundo Ellen White, Judas amava o mestre, o grande mestre. Ele desejava estar com Jesus. Ele sentira o desejo de ser transformado no caráter e na vida. E esperava experimentar isto mediante a sua ligação com Jesus. O que eu estou a ler está mesmo na lição de terça-feira. O Salvador não repeliu Judas. Deu-lhe lugar entre os 12. Confiou-lhe a obra de evangelista. Dotou-o do poder de curar os doentes e expulsar os demónios. Mas Judas nunca chegou a render-se inteiramente a Jesus. E quando nós não nos rendemos inteiramente a Jesus, Satanás tem uma parte também no controle da nossa mente e do nosso coração. Exatamente. Há ali uma luta entre as forças do bem e do mal, anjos caídos e anjos bons. Há uma luta. E quando nós não entregamos completamente o coração a Cristo, o que é que pode acontecer e que aconteceu no caso dele? Os anjos maus vão tendo cada vez mais domínio e controle, mais percentagem de controle sobre a mente e o coração, até que o controle de Deus ou dos anjos bons sobre a pessoa vai diminuindo gradualmente e Satanás aumenta gradualmente. Isso. Até que pode chegar a uma situação destas, em que a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Lucas 22, 3. E também já foi na altura, portanto, já no final da vida de Cristo, quando ele depois de Cristo lavar os pés a Judas, não é? Satanás entrou nele. Exato. Porque ele não queria um reino assim. Ele não queria um reino... E só para complementar, irmão, eu creio que a razão pela qual Satanás pôde entrar totalmente em Judas é porque o Espírito Santo tinha-se retirado totalmente de Judas. Ou seja, Satanás apenas vai preencher o vazio deixado pela saída do Espírito Santo. Exatamente. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que Judas Iscariotes cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Sim. Que é o pecado imperdoável. Sim, porque Cristo ensinava que o reino que Cristo tinha vindo fundar aqui na Terra, o reino da graça, era um reino diferente do reino da glória. As profecias mencionam o reino da graça e o reino da glória. Isso. E eles aplicavam as profecias do reino da glória ao tempo do primeiro advento de Cristo. E Cristo estava a modificar essa ideia errada que eles tinham na mente de todos eles. Mas Judas não se deixou convencer e ele não queria um reino, não queria o tipo de reino que Cristo veio fundar quando ele veio aqui à Terra, o reino mas, da graça. sobretudo, Judas não quis reconhecer os seus próprios pecados. Esse é o ponto principal, não é? Porque Aqui diz o texto do Espírito de Profecia, diz, ele amava o grande mestre, desejava estar com ele, sentir o desejo de ser transformado no caráter e na vida. Está aqui na terceira linha. Sim. No comentário de terça-feira... Mas uma coisa é nós desejarmos, outra coisa é... Sentir o desejo. Ele queria ser transformado no caráter e na vida, porque ele sentia que tinha o problema. Eu posso ter um grande desejo, mas se não fizer nada para concretizar esse desejo, esse desejo nunca vai ser realidade, não é? Exatamente. Portanto... Olha, é como quando às vezes o despertador toca de manhã, não é? Não tenho vontade de levantar. E se eu disser assim, eu tenho um grande desejo de me levantar, mas continuo na cama, eu nunca me vou levantar, não é? Portanto, estou a dar um exemplo muito simples, mas para dizer o quê? Que tem que haver a ação da nossa parte. E este desejo, portanto, aliás... O jovem rico que se aproximou de Jesus não tinha também o desejo da vida eterna? De que é que lhe serviu o desejo em si? Não é? Porque
quando Jesus o pôs à prova, ele retirou-se triste, não é? Como diz o texto. Portanto, com Judas Iscariotes foi exatamente o mesmo. Portanto, Judas não permitiu ou não fez nada para dar o passo para ser transformado, não é? Portanto, não fez a parte dele. E não fazendo a parte dele, Deus não pôde fazer a dele também. Porque tem que haver uma cooperação, exatamente. Cooperação e colaboração entre Deus e o ser humano para a salvação da alma, para a salvação do Deus caráter. fica como que, digamos, com as mãos atadas quando não tem o nosso consentimento. Exatamente. Olha, eu recordo, por exemplo, quando Jesus chorou sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como uma galinha junto aos teus pintainhos, e ele termina dizendo: e tu não quiseste. E tu não quiseste. Ou seja, este tu não quiseste é que bloqueou a ação de Deus. Portanto, Deus queria fazer, Deus não só queria fazer, como tinha todo o poder para fazer, não é? Mas qual foi o bloqueio que não permitiu a Deus poder fazer algo por Jerusalém? Tem que haver o querer não da quiseram. Nossa parte. Tem que haver o querer. É o querer. E é uma decisão mental, é uma decisão mental. Tudo aqui Por isso é que a Bíblia diz, temos que operar a nossa salvação. Exatamente, com temor e tremor. Temos que trabalhar a nossa salvação, temos que operar a nossa salvação. Deus opera no interior e agora nós temos que fazer o trabalho exterior. Exatamente. Deus dá-nos o impulso, a inclinação. Faz isto, não faças isto, faz isto, segue este passo, segue nesta via. E Deus cria em nós a vontade de fazer isto e aquilo. E nós temos que dizer, muito bem, é isso mesmo que eu vou fazer. Obrigado, Senhor, pelo impulso que estás a colocar dentro de mim. Então eu dou o passo, eu vou avante. E quando nós damos o passo e vamos avante, então o Espírito do Senhor faz em nós todo o trabalho. Sentimos coopera connosco, coopera, exatamente, é isso mesmo. E dá-nos a força para nós seguirmos nesse caminho. E quando nós tomamos a decisão certa, somos preenchidos por um sentimento de satisfação, nós ficamos contentes, satisfeitos, e quando não fazemos, é ao contrário, ficamos tristes, decepcionados, frustrados e muitas vezes terrivelmente machucados, não é? Portanto, Deus está sempre pronto a fazer por nós. Agora, nunca faz sem o nosso consentimento. Não pode. Deus não faz esse trabalho. Temos que dar o passo. E quando nós conseguimos, há um senso de realização, como o irmão disse muito bem, um senso de que nós, com a ajuda do Senhor, conseguimos chegar até ali, àquela meta, e nós pensávamos que não conseguíamos e conseguimos. Isso dá-nos ânimo e força para atingirmos outras metas. Exatamente. Para atingirmos outros alvos que também temos que alcançar na nossa vida. Olha, isto é tão grave, é tão importante que eu desejo ler para os irmãos um comentário de Ellen White que vem nos comentários de terça-feira. E diz assim: Judas tinha qualidades de valor. Claro que tinha. Judas tinha qualidades de valor. Eu estou a ler onde? Conselhos sobre o Mordomia, na página 135. Mas havia no seu caráter alguns traços que precisavam ser podados antes de ele se poder salvar. Então, todos nós temos traços de caráter a podar para nos podermos salvar. E ele também, e todos nós, é a mesma coisa. E todos temos esses traços positivos também. Isso, temos nem, todos nem nós. Nem tudo está totalmente degradado. Não, nem tudo está mal. Temos os tais traços negativos que temos que eliminar. Mas há muita coisa boa. E diz aqui o texto: ele tinha que nascer de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível. A sua grande tendência hereditária, interessante isto, ele já herdou do pai e dos antepassados e do avô, era uma família, talvez de cobiçosos. Assim, a sua grande tendência hereditária e cultivada para o mal, ele herdou. Mas depois, ainda por cima, cultivou, durante o seu tempo de vida, a tendência que ele herdou tornou-se uma coisa muito má. E isto pode ser dito de qualquer tipo de tendência hereditária que nós tenhamos, não é? Se nós sabemos que temos e herdamos esta fraqueza do nosso pai, ou do nosso avô, dos nossos antepassados, e se nós cultivarmos esse mau hábito ou essa tendência, então vai-se fortalecer ainda mais. E o que é que vai acontecer? Muitas vezes, quando nós temos filhos, essas tendências vão se transmitir aos nossos filhos. E as tendências que eles vão apanhar vão ser mais fortes ainda do que a tendência que o pai tem. Porque à medida que as gerações passam, os filhos têm tendência a herdar tendências cada vez mais fortes. Pronto, então voltando ao texto. A sua grande tendência hereditária e cultivada para o mal era a cobiça. E pela prática, que é que está o problema, ele foi praticando
Ele podia dizer assim, eu tenho de facto este problema, mas eu tenho que resistir. Mas não, ele dava livre curso a esta Isso. cobiça. E pela prática, ela tornou-se num hábito que ele introduziu em todos os seus negócios. Foi-lhe dada toda a oportunidade de receber Cristo como seu Salvador pessoal, mas recusou essa dádiva. Não quis entregar os seus caminhos e vontade a Cristo. Não pôs em prática o que contrariava as suas inclinações. Portanto, o seu forte espírito de avareza não foi corrigido, porque ele pôs em prática o que contrariava, não pôs em prática aquilo que contrariava as suas inclinações. Esta é a parte que nos compete, Pois. é contrariar as nossas inclinações, sempre com a ajuda de Deus, claro, não é? Não quis entregar os seus caminhos e vontade a Cristo. Ainda que continuasse como discípulo nas formas exteriores, embora estivesse na presença de Cristo, apropriava-se dos meios que pertenciam ao tesouro do Senhor. Judas poderia ter beneficiado destas lições se tivesse sido dominado pelo anseio de ser reto de coração. Mas o desejo de adquirir, possuir, adquirir, venceu. Pois. E o amor ao dinheiro tornou-se numa força dominante na vida de Judas. Terrível. O amor ao dinheiro. Pela condescendência, pela prática e condescendência com isso, ele permitiu que esse traço de caráter crescesse e criasse raízes tão profundas que excluíram a boa semente da verdade semeada no coração dele por Cristo Pois. e pelo Espírito Santo. Então excluiu a boa semente, porque as raízes foram tão fundas que esse mau traço de caráter venceu tudo isso. E o último texto é assim. Este eu estou a ler em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 42. O dinheiro era para Judas uma tentação constante. E para Acã também tinha o mesmo Pois. problema. E de tempos a tempos, agora isto é interessante, vejam bem, era uma tentação constante, contínua, e de tempos em tempos, quando realizava um pequeno serviço para Cristo, ou dedicava um pouco de tempo para propósitos religiosos, pagava-se a si mesmo. Sabem o que é que isto quer dizer? Ele ia à bolsa e diz, eu fiz isto para Cristo, eu mereço ser pago com alguma coisa, com alguma remuneração. Quanto é que eu acho que mereço? Eu acho que mereço isto. Então ele ia à bolsa e tirava e apropriava-se. Era o salário que ele acha que merecia, porque, como diz o texto, quando ele fazia um pequeno serviço para Cristo, ou dedicava um pouco de tempo para propósitos religiosos, pagava-se a si mesmo. Quando usando os limitados fundos coletados para fazer avançar a luz do Evangelho. Por fim, tornou-se mesquinho, a ponto de se queixar amargamente, porque o perfume derramado sobre a cabeça de Jesus era caro. Pois. E ficava repetidamente a calcular e a imaginar o dinheiro que poderia ter sido colocado nas suas mãos para gastar caso o perfume tivesse sido vendido. O seu egoísmo foi crescendo até que sentiu que o tesouro tinha de facto sofrido uma grande perda por não ter recebido o valor da venda do perfume. Por fim, apresentou a queixa aberta contra a extravagância daquela dispendiosa oferta de Cristo. O nosso Salvador repreendeu-o pela sua mesquinhez e se ficou a pesar no coração de Judas, até que, por uma pequena soma de dinheiro, ele foi ter com os sacerdotes e decidiu vender Cristo pelas tais 30 moedas de prata. Terrível. Portanto, é assim que as coisas funcionaram no coração de Judas, porque ele nunca fez um esforço para vencer isto com a ajuda que Cristo lhe estava constantemente a proporcionar. Isto é grave, é sério. É um percurso e é bom nós conhecermos esta dinâmica deste percurso mental para não cairmos ou passarmos por esse mesmo percurso. Isso. Portanto, a cobiça dele era o dinheiro. Outros poderão ter cobiça por um outro tipo de coisas, não é? Mas nós temos por fama, por posição, por isso, poder, como Lúcifer quis também, não é? Exatamente. Não é só o então, dinheiro. Nós conhecemos a nós próprios, temos que examinar e evitar realmente seguir este percurso. Ora bem. Porque senão estamos perdidos, não é? Ok, mas ainda falando da cobiça do dinheiro, temos aqui o caso de Ananias e Safira, não é? Que, portanto, foi um tempo de grande crescimento espiritual e numérico da Igreja Cristã, não é? E o que é que acontece? Pois bem, muitos eram tocados pelo Espírito Santo para venderem as suas propriedades e trazerem, portanto, o valor da venda para os apóstolos, para suprir as necessidades da Igreja, não é? E Ananias e Safira pensaram assim, uau, está aqui um futuro grandioso para nós, não é? Portanto, aqui temos um seguro para o resto da vida, não é? É um seguro de vida, podemos assim dizer. E então o que é que acontece? Porque o texto em Atos 4, 34 e 35 diz, não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, eram os apóstolos que faziam, pelo menos até esta altura, a gestão dos fundos financeiros. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, foi neste contexto que Ananias e Safira pensaram, uau, temos aqui, portanto, um seguro para o resto da vida. E pensaram, eu uma vez li Ellen White, o comentário que ela faz sobre este casal, e aí eu percebi um pequenino dado que não é assim tão evidente no texto bíblico, que é o seguinte, portanto, Ananias e Safira queriam, digamos, conquistar a confiança, digamos, dos membros da igreja. Ou seja, que ao fazer também uma dádiva grande, eles pudessem conquistar, digamos, a admiração e o respeito da comunidade cristã, não é? E ao fazerem isso, pronto, tinham entrado dentro do sistema, digamos, podemos dizer, entre aspas, o sistema de segurança social da igreja cristã, não é? E, portanto, eles estariam protegidos contra problemas do futuro, mas a cobiça falou mais alto e eles pensaram, não, vamos pensar, estou eu a imaginar o que terá passado na mente deles, vamos imaginar que as coisas não correm bem com a igreja, então é bom ficarmos com um pé de meia, digamos assim, com um dinheirinho de parte, não vão as coisas correr mal com a igreja e, portanto, nós temos o nosso... Ou seja, eles até podiam ter feito isso, mas se tivessem feito isso, não tinham prometido dar tudo aquilo que era o produto da venda, não é? E prometeram a quem? E prometeram a Deus. Que é ao Espírito Santo. Exatamente. Porquê que prometeram ao Espírito Santo? O texto bíblico diz que eles mentiram ao Espírito Santo e mentiram a Deus. O versículo 3 diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Isso. Não é? E o versículo 4 mentiram ao Espírito Santo. E depois diz que mentistes a Deus. Isso. Então, porquê é que eles mentiram? Porque o Espírito Santo colocou no coração deles o desejo de fazer aquilo. O Espírito Santo colocou no coração deles o desejo de fazer aquilo. E fez um convite a eles para eles venderem aquela propriedade e darem o dinheiro. Eles sentiram a inclinação do Espírito Santo e decidiram fazer. Mas depois de deixarem de estar debaixo da influência do Espírito Santo, já não estavam debaixo da influência do Espírito Santo, eles começaram a raciocinar e a pensar, espera lá, isto é muito dinheiro. E nós não podemos dar tudo. Nós precisamos de algum dinheiro para nós. E então resolveram ficar com parte do dinheiro. O problema foi terem... o problema foi o Espírito Santo ter feito a convicção neles. Eles prometeram ao Espírito de Deus, a Deus, que estava a trabalhar neles, que iam dar aquela quantia, a venda daquela propriedade, e não chegaram a fazer. Isso. Não fizeram aquilo que prometeram. Mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Esse foi o problema. Se eles tivessem decidido, por exemplo, no seu coração, eu vou vender, Senhor, a minha propriedade, e vou-te dar 50%, Isso. e vou-te dar 75%, Senhor, eu vou vender a propriedade. Se eles tivessem feito isso, estava tudo bem. Estava tudo bem. O problema é que no seu coração eles disseram que davam tudo. Exatamente. E o Espírito Santo ficou triste com isso. Ora, isso iria tornar-se conhecido. O maior pecado deles não foi o pecado de terem retido uma parte do dinheiro da venda, mas foi o pecado da mentira. Isso. E a mentira, nós sabemos que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Contrariaram a ação do Espírito Santo. Isso é muito grave. Isso. Quando o Espírito Santo coloca em nós a convicção de alguma coisa e nós não a fazemos, isso é grave. E aí é que esteve o problema, não é? Exatamente. Esta condição em que a igreja se encontrava, isto é muito bonito, de facto, a maneira como eles viviam naquele tempo. E o facto de nós não vermos isto atualmente entre o povo do Senhor, na igreja do Senhor, não vemos este espírito como está relatado no capítulo 4 de Atos, no versículo 31 e 32, indica que nós realmente precisamos de uma mudança no nosso coração e na nossa mente, individualmente e em conjunto, como igreja. E esta mudança vai acontecer. Isso. E nós sabemos que quando a chuva serôdia do Espírito Santo, quando o Senhor fizer derramar o seu Espírito Santo em chuva serôdia sobre o seu povo, esta condição vai ser novamente alcançada. Já agora, irmão, aqui no capítulo 2 do livro O Grande Conflito... Capítulo 2, sim. Intitulado A Perseguição nos Primeiros Séculos. Portanto, fala aqui que os apóstolos encontraram na igreja os que mostravam piedade, enquanto ao mesmo tempo, de forma secreta, acariciavam o mal. E agora dá-nos aqui o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores,
pretendendo fazer um sacrifício total por Deus, quando cheios de cobiça, retinham uma parte para si. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter desses impostores e o castigo de Deus livrou a Igreja dessa detestável mancha na sua pureza. Agora repara o que diz aqui. Esta notável evidência do perspicaz Espírito de Cristo na Igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Já não poderiam permanecer em ligação com aqueles que eram, nos hábitos e na vocação, fiéis representantes de Cristo. E quando as provações e perseguições sobrevieram aos seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade, repito, por amor à verdade, quiseram tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a Igreja permaneceu pura comparativamente. Mas quando ela cessou, quando cessou a perseguição, aderiram algumas pessoas que eram menos sinceras e devotas e abriu-se o caminho para Satanás se introduzir. Então, Ellen White diz aqui que este caso de Ananias e Safira, que podemos dizer, e é verdade que foi um ato de disciplina severa da parte de Deus, mas quando Deus aplicou esta disciplina severa, livrou a Igreja de um grande mal. Foi pedagógico. Foi pedagógico, exatamente, foi pedagógico, portanto, e quando eu digo grande mal, não é que o mal fosse só Ananias e Safira, não, havia outros que também tinham tendências iguais, mas quando os outros viram a forma como Deus agiu com Ananias e Safira, eles ficaram com medo e puseram-se a milhas, digamos assim, porque viram que não podiam enganar Deus, não é? Portanto, foi algo que Deus fez para preservar a pureza da Igreja nos anos seguintes. Exatamente. Nas décadas seguintes. Exatamente. Então foi um meio de refriar esses que eram também cobiçosos de não fazerem a mesma coisa para que não lhes acontecesse o mesmo. Assim controlaram-se a sua cobiça, não é? Exatamente. Muito bem, irmão, vamos passar então vamos entrar na reta final, portanto, da nossa lição. Na lição de quinta-feira, dá-nos então aqui algumas dicas para nós podermos vencer a cobiça. O irmão já falou um pouco e diz que no poder de Deus nós podemos ser protegidos contra este pecado perigosamente enganador. Primeiro, tomando a decisão de servir a Deus, de confiar nele e ser parte da sua família. Josué, portanto, ele pôs esta escolha diante de todo o povo, por indicação divina: escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, gosto muito deste testemunho de Josué, portanto, em que ele claramente faz, portanto, uma decisão para ele e a sua casa, ou seja, a sua família, estarem do lado do Senhor. Segundo ponto, esteja diariamente em oração e inclua Mateus 6,13. E não nos induzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação, prefiro essa tradução, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E finalmente, terceiro, estudo regularmente a Bíblia. Porquê? O Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, é muito mais difícil nós pecarmos e fazermos aquilo que Deus não quer. Exatamente. Ou seja, quando nós, portanto, tomamos a decisão, e tomamos a decisão de uma forma firme. Eu gosto muito daquele texto de Daniel 1:8, quando diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Firmemente. Não foi apenas uma escolha, foi uma escolha firme. Resolveu Daniel firmemente. Ou seja, é uma resolução firme, é tomar uma decisão, como eu há bocadinho quando falei do meu exemplo, radical. Portanto, é uma decisão que não é amovível, aliás, é amovível, quer dizer, não se move. Eu tomo uma firme decisão e essa decisão eu mantenho no meu coração. Exatamente, tal como Daniel, tem que ser assim. Tem que ser assim, não há outra forma. Porque repara, assim como Daniel estava num ambiente hostil à sua fé, nós hoje vivemos no seio de Babilónia. É igual. Vivemos na Babilónia dos últimos dias, não é? Descrito em Apocalipse 17 e 18, não é? Portanto, nós precisamos também de resolver firmemente no nosso coração, não nos deixarmos contaminar. Portanto, primeira coisa é tomar a decisão de servir a Deus. Segundo, estar em oração. E terceiro, estudar a Bíblia, porque pela oração nós entramos em contacto com Deus, já falámos aqui em lições anteriores, e pelo estudo... Recebemos a influência dos anjos e do Espírito Santo. Exatamente. E pelo estudo da Palavra de Deus, Deus comunica-se connosco. Recebemos também a influência dos anjos e do Espírito Santo. Exatamente. E eu termino com este texto de Isaías 55, 6 e 7, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E porquê que diz enquanto se pode achar? Porque vai chegar um tempo em que não se pode mais achar, não é? E cumprir-se-ão aquelas palavras que estão registadas em Amós, que as pessoas correrão de um lado para o outro, procurando a palavra de Deus e não a acharão, não é? Amós, no capítulo 8 e versículos 11 e 12,
Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar a mar e de norte até ao oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Portanto, vai haver um momento, quando terminar o tempo da graça, que não vai mais ser possível achar a Deus. Mas enquanto se pode achar, busquemos ao Senhor, invoquemo-lo enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E que, enfim, estas dicas... Já agora, irmão, tenho aqui um texto irmão. muito importante também, que vai ajudar aqueles que nos estão a ouvir. O homem deve esvaziar-se do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Cristo. Quando se renuncia ao eu, o problema é o eu, o problema da cobiça é o eu, então o Senhor pode fazer do homem uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. O amor de Cristo há de estimular o crente para uma vida nova. Naquele que contempla o autor e consumador da nossa fé, há de manifestar-se o caráter de Cristo. Se houver um meio pelo qual Satanás possa ter acesso à mente, ele semeará o seu joio e fá-lo-á crescer até que produza farta colheita. Em caso algum, pode Satanás obter o controle sobre os pensamentos, as palavras ou as ações, a menos que voluntariamente abramos a porta e o convidemos a entrar. E quando nós cobiçamos, nós fazemos isso. E quando nós avançamos nessa cobiça, nós fazemos isso. Ele entrará então e, lançando fora a boa semente, semeada no coração, tornará de nenhum efeito a verdade. Todos os que preferem o nome de Cristo necessitam de vigiar e orar e de guardar as entradas da alma, pois Satanás está em ação para corromper e destruir, se lhe for possível, se lhe for dada a mínima vantagem. O coração tem de ser todo entregue a Deus, caso contrário não é possível operar-se a nós a mudança pela qual seremos restaurados à semelhança com Ele. Deus deseja curar-nos e libertar-nos, mas uma vez que isto requer uma inteira transformação, uma renovação de toda a nossa natureza, precisamos de nos render completamente a Ele. A luta contra o eu é a maior batalha a travar. Sim, A entrega do eu, submetendo tudo à vontade de Deus, requer um combate. A nossa parte. Mas a alma tem de submeter-se. Nós temos que nos submeter a Deus antes de podermos ser renovados em santidade. Temos que nos entregar a nós próprios a Ele para que Ele possa fazer sentir em nós a sua vontade. Resta-nos escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participarmos da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Dependam em tudo de Deus. Quando procederem contrariamente, então é o momento de parar. Detenham-se, parem onde estão, mudem a ordem das coisas. Clamem a Deus em sinceridade, com fome de alma. Lutem com os poderes celestes até alcançarem a vitória. Eu aqui lembro-me de Jacó, não é? Ele lutou com o anjo a noite toda e o anjo acabou por dizer: Cristo, tu lutaste com Deus e venceste. O nome dele passou a ser Israel. Lutem com os poderes celestes até que alcancem a vitória. Amém. Coloquem todo o ser nas mãos do Senhor, alma, corpo, espírito, e resolvam ser o seu amorável e consagrado instrumento, movido pela sua vontade, regido pela sua mão, possuído pelo Espírito. Então verão claramente as coisas celestiais. Se permitíssemos que o nosso espírito se demorasse mais em Cristo e no mundo celestial, encontraríamos um poderoso estímulo e apoio ao combater as batalhas do Senhor. O orgulho, o amor ao mundo perderão o poder ao contemplarmos as glórias daquela terra melhor. Então, estes são os passos ou aquilo que nós temos que fazer para nós conseguirmos vencer este pecado da cobiça e podermos gerir em favor do Mestre até que Ele venha. Exatamente. Irmão, terminamos com chave de ouro. Muito obrigado. Vamos terminar com uma oração também. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado porque Tu colocas à nossa disposição a Tua santíssima palavra, que sempre foi, é e sempre continuará a ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho de que tanto necessitamos. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra Tu nos fazes uma radiografia completa a nós mesmos. Mais do que uma radiografia, é uma autêntica ressonância magnética à nossa mente. E obrigado, Senhor, porque Tu pões a nu todos os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, paixões
e mostras, Senhor, aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. É verdade que há coisas em nós, Senhor, que não estão ou não foram totalmente corrompidas, mas há muitas outras que foram. E é nessas, Senhor, que a nossa vigilância tem que ser redobrada, em que nós precisamos do Teu apoio, da Tua ajuda, da Tua motivação, da Tua força, do Teu poder, para vencermos, Senhor, essas nossas tendências pecaminosas e assim nós termos um caráter à imagem e à semelhança do nosso Criador, Salvador, e queremos que sejas também o Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Cada um de nós tem as suas lutas. Tu conheces as lutas de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a mim, ao irmão Eloy, às nossas famílias, a todos aqueles queridos irmãos e irmãs que nos possam estar a escutar. Tu conheces também as lutas de cada um deles. Que os abençoes, Senhor, que os fortaleças e, sobretudo, que os animes, Senhor, para que eles não possam sucumbir à enorme tentação do inimigo de que não há mais solução para eles. Sim, sempre haverá solução quando nós somos humildes e vamos a Ti com toda a nossa humildade e sinceridade confessando os nossos pecados. Fica connosco, Senhor, abençoa-nos e liberta-nos completamente deste terrível e maléfico pecado da cobiça, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, ficamos por aqui. Até à próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente e, sobretudo, que com a ajuda de Deus possais ser, assim como nós desejamos para nós mesmos, vitoriosos nesta luta contra o pecado e que o nosso caráter possa cada vez mais fazer transparecer a imagem do nosso querido Salvador. Que Deus vos abençoe grandemente.